Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nana e no vídeo de hoje vim contar pra vocês um pouquinho sobre a minha opinião com relação ao livro Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J Maas. Bom, esse livro aqui eu acho que não é novidade pra muitas pessoas, talvez nenhuma, enfim, alguém pelo menos já deve ter ouvido falar sobre esse livro. E justamente por ouvir tanto falar desse livro que eu peguei ele pra ler esse ano. Eu falei pra vocês, né, que eu tinha parado de comprar livros, mentira, né, grande mentira, porém, uma das minhas últimas compras, antes de eu dizer que eu realmente ia parar, e não parei, foi o box contendo os 3 volumes dessa trilogia. E por quê? Por causa do hype, porque todo mundo ficou falando e do nada surgiu muita gente lendo esse livro, acho que por causa do lançamento do terceiro, ficou muito em alta de novo e aí lançou o box, achei um preço super acessível, comprei e li o primeiro volume, só o primeiro até então, mas enfim. E hoje vim contar um pouquinho pra vocês a minha experiência. Eu suponho que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar ou saiba a história ou já leu, enfim, mas vou falar sobre o que fala esse livro. É um pouco confuso, não sei falar muito bem sobre fantasia, especialmente universos totalmente novos, porém vamos tentar, né? Não custa. Bom, esse livro aqui, como eu já falei, é uma fantasia e vai se passar no universo de Prythian, que eu não sei falar, já vou deixando claro, que é uma terra que é dividida entre humanos e feéricos, sendo que os feéricos são divididos em cortes, e estes dominam a maior parte do território. Por quê? Porque os humanos idiotas se meteram em uma guerra com eles, porque antes eles eram escravizados, então houve uma revolução e tudo mais. E aí o que aconteceu? Perderam a escravidão, mas também perderam a terra. Lascou tudo pros humanos, como sempre. Bom, enfim, não é sobre isso que vamos falar agora, porque nesse livro aqui em específico nós somos apresentados a Feyre. A Feyre, ela é uma humana que ela tem que caçar pra poder ajudar a sustentar a família dela. A mãe dela morreu, ela tem um monte de irmã que não faz nada, e o pai dela tá incapacitado, ele tá machucado, então ele não pode sair pra caçar, ele não pode, enfim, fazer nada, basicamente. Porque ninguém da família da Feyre faz nada, só a Feyre. Acontece que em uma das caçadas da Feyre, ela acaba matando um lobo feérico, que seria uma pessoa feérica que se transformou em um lobo por motivo X. E aí a Feyre acaba matando esse lobo e isso é totalmente proibido pelo tratado que as duas raças fizeram depois da guerra. Então a Feyre está meio ferrada, digamos assim. A partir daí, a Feyre é condenada, digamos assim, a viver com o Tamlin, que é o grão-senhor da corte primaveril, que é uma das cortes, enfim, que era o chefe, digamos assim, do lobo que a Feyre matou. Eu não sei se ficou claro, mas é isso. Bom, agora vamos aos meus comentários com relação a esse livro. Como eu já falei, eu peguei esse livro única e exclusivamente por causa do hype. Quando eu peguei, eu não sabia nada, só sabia que era uma fantasia e que era muito boa, né? Porque, né? Tanto que quando eu comecei, eu fiquei sem entender nada do que estava acontecendo, porque eu não sabia nada do universo, não sabia bulhufas, e aí eu fiquei meio boiando. Porém, gostei muito da escrita da autora, isso é uma coisa que eu preciso pontuar logo de cara, porque eu achei uma escrita muito boa, achei o universo que ela criou aqui muito interessante. Porém, a fantasia nesse primeiro livro, pelo menos, foi bem pouco explorada. Achei que o intuito do livro foi muito mais pra apresentar o mundo, personagens, e você entender mais como funciona pra depois ver funcionando, entendeu? Foi isso que eu senti, pelo menos. Uma coisa que eu achei também é que a maior parte dos personagens são bem babacas, incluindo a família da Feyre, como eu já falei, inúteis e meio merda. E também os personagens da corte, assim, todos muito pomposos demais pro meu gosto. E a Feyre é uma personagem totalmente impulsiva, meio descabeçada, assim, sonsa, digamos assim. Porém, a partir do capítulo 29, a gente tem uma mudança radical, muito radical. Tipo, de uma página pra outra, o livro muda totalmente. E aí a gente vê a Feyre muito mais corajosa, muito mais decidida. Nossa, a história muda totalmente, assim, sabe? E foi um susto, tá? Eu vou dizer. Haviam me dito isso, porém eu não pensei que fosse... Eu fiquei tipo, legal. Aí chegou e eu fiquei tipo, o que tá acontecendo nesse livro? Porque, sério, foi muito radical. Foi tipo de água pra vinho em uma página. Uma coisa que me incomodou também foi o tamanho do livro, de modo geral. Ele não é um livro grande, o terceiro é bem maior. Porém, eu achei que teve vários capítulos que não tinha nada acontecendo. Era muito mais contextualização e essas coisas. E eu acho que poderia ter feito essa contextualização durante os acontecimentos narrados.
e não simplesmente parar tudo só pra ficar falando, sem parar. Então, por conta dessa virada muito radical que tivemos aqui no capítulo 29, eu comecei a suprir uma expectativa muito grande com relação ao segundo livro, que eu ainda não li. Assim, a expectativa tá tão grande que eu nem li ainda, mas enfim. E o que acontece? Eu tô esperando muita coisa, tô esperando um enredo mais desenvolvido, uma fantasia mais presente, tem triângulo amoroso, né? Não queria, não vou mentir, porém, já que a autora achou necessário, vamos ver, vamos tentar entender, porque, enfim. Mas, digamos que eu fui iludida nesse livro aqui, tá? Enfim. Apesar disso, foi uma leitura interessante, eu dei 4 estrelas, porque foi uma escrita boa, foi uma leitura bacana, foi um universo interessante criado, só não gostei mesmo foi dos personagens e essa questão de enrolação. Talvez se não tivesse tido essa virada que eu comentei, eu não teria dado 4 estrelas, porém, essa virada mudou tudo, hein? Eu ia chegar aqui a xingar todo mundo e falar, não acredito que vocês me indicaram esse livro, porém, capítulo 29 salvou as cabeças de vocês. Mentira, gente. Ó, só amor. Só esse coração foi péssimo, mas enfim. Bom, gente, então é isso. Se você gostou do vídeo e, enfim, concorda ou não com a minha opinião, deixa um curtir aí, deixa um comentário, vamos conversar um pouquinho. Me conta aí se eu realmente tenho razão de estar esperando muitas coisas pro segundo livro, porque dizem que é o melhor. Enfim, vamos bater um papo aí, tá bom? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!